Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um tema bastante importante e muito frequente hoje em dia. É sobre esterilidade e principalmente sobre fertilização in vitro ou inseminação artificial. Hoje é muito comum as mulheres estarem deixando para ter filhos numa idade mais avançada, depois de já ter uma estabilidade financeira, depois de já ter uma estabilidade no relacionamento, muitas vezes até adiando por um motivo. Elas ficam namorando ou morando junto de uma forma que significa um casamento por muitos anos, até de fato decidir ter filhos. E às vezes acontece que essa relação se desgasta com o tempo e termina, e aí começa tudo do zero de novo, adiando cada vez mais uma coisa que naturalmente seria a maternagem entre 20 e 30 anos de idade. Então, o que acontece? Hoje, a medicina evoluiu muito no sentido de conseguir fazer fertilizações in vitro, congelamento de óvulos, congelamento de embriões, para que essa pessoa decida ter filhos quando tiver mais velha e tenha condições de realizar esse sonho. Mas quais são as consequências disso para a criança? Será que essa criança, esse óvulo que ficou congelado, ou principalmente esse embrião que ficou congelado, ele vai ter as mesmas características de uma criança que não ficou congelada, dessa mesma inseminação, ou até de uma criança que foi gerada de uma forma natural, numa fecundação natural e espontânea durante um ato sexual daquele casal? Isso é uma pergunta muito frequente que muita gente não sabe responder por um único motivo: não existem pesquisas, não existe um trabalho científico que consiga avaliar o que acontece com essas crianças, pelo menos por enquanto. O que já se sabe é que depois do advento das inseminações artificiais e dos congelamentos de embriões, a gente teve um aumento muito grande na medicina de crianças com alguns problemas de aspecto autista, problemas de síndromes diversas que a gente não tem uma explicação lógica, mas que pode eventualmente advir dessa situação, dela ter passado um tempo congelada, né? Dela ter sido excluída, ter sido deixada para trás em relação a outros que também foram inseminados, né? E que vieram talvez até da mesma inseminação, da mesma fecundação, mas uns foram implantados e outros foram congelados. E assim como essa situação que eu estou falando, existem várias variantes. Mas aí eu te pergunto, o que você acha? Será que essas crianças têm alguma influência de ter passado um tempo hibernando congeladas, enquanto o irmão, que foi fecundado no mesmo dia, tá lá, ficou na barriga, cresceu, nasceu, tá com a mãe do lado, e depois de uns anos a pessoa resolve resgatar aquele embrião que ficou congelado e de novo passar por um processo de gestação. Os dois foram fecundados no mesmo dia, porém nasceram em períodos totalmente diferentes e em condições diferentes. Um ficou deixado para trás, um ficou congelado, um ficou muito na dúvida se ele viria ou não, né? Porque vou dar um exemplo. Se a pessoa engravida de gêmeos na primeira tentativa e deixou lá 2 embriões congelados, será que esse casal vai querer tentar colocar os outros 2 embriões, correndo o risco de vir de novo 2 gêmeos? A gente sabe a dificuldade hoje em dia que é para criar filhos, gêmeos ainda mais. Minha filha Carolina teve gêmeos recentemente e já tinha um filho de 2 anos e meio. E ela sabe qual é a dificuldade. Eu mesma estou vendo as dificuldades que ela está passando, uma vez que eu, Carla Queiroz, estou morando na Europa, em Portugal, e não posso estar perto para ajudá-la. Então, é muito difícil. Mas, bora lá. Voltando para a nossa reflexão sistêmica, né? Será que essa criança que ficou lá, congelada, sem saber se ela teria direito à vida ou não? Ai, Carla, mas ela não tem consciência. Pois é, essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. Será que esses embriões têm lá no seu epigenético, tem lá no seu inconsciente, tem lá naquela experiência dentro de um tanque de congelamento? Será que ela tem alguma experiência emocional e ela acaba nascendo de uma forma diferente?
com certeza, nos meus atendimentos em relação à esterilidade, em relação a crianças que vieram dessas situações e que hoje estão dando trabalho, estão tendo alguma dificuldade na vida, a minha experiência revela que sim, que essas crianças, de fato, têm uma experiência intraútero e uma experiência intra-tubo de congelamento que modifica o destino dessas crianças. O que fazer para isso? Abandonar todo o crescimento que a medicina teve no sentido de ajudar casais que não poderiam engravidar a conseguir gerar filhos, a conseguir ter uma família? Lógico que não. Nós precisamos sim trabalhar e educar e conscientizar esses pais para que eles compensem essas situações de deixar um filho congelado, na dúvida se esse filho vai ou não ser implantado, se os pais vão querer ou não aquele filho, se eles vão doar aquele embrião para uma outra família fazer a implantação. Tudo isso precisa preparar os pais. E são os pais que conseguem compensar nessa criança que foi tirada de uma situação de congelamento e colocado no útero, ou do próprio casal que a gerou, ou mesmo de um outro casal, se ela foi uma doação de embrião, mas uma conversa sincera com essa criança e um acolhimento pelo período que essa criança ficou naquela situação congelada. Um acolhimento no sentido de dizer para essa criança, se foi um embrião doado, né? De a gratidão pelos pais que abriram mão daquela criança para que ela pudesse vir para um outro lar que não tinha condições de gerar um filho, ou mesmo de fazer uma inseminação, ou mesmo de ter um óvulo saudável ou um espermatozoide saudável para gerar uma criança. Quando essa conversa é colocada, quando esse assunto ele não fica oculto e escondido, essa criança tem maior chance de ir para a vida de uma forma normal. A pior coisa que se pode fazer para uma criança é ocultar dela a realidade. Porque todo segredo, ele é sentido pela criança no campo. E esse destino, esse segredo vai atuar na vida dessa família de alguma forma. Ele vai vir à tona de alguma forma. Ou com um déficit de atenção, ou com um espectro autista, ou com uma síndrome de Asperger. Eu não sei, mas de alguma forma esse segredo, essa história vai se revelar e vai aparecer. Então, para que isso não aconteça, os pais dessa área de inseminação deveriam ser melhor orientados. Não basta conseguir uma gestação, não basta conseguir o milagre de fazer com que um casal infértil consiga se tornar fértil com a ajuda da medicina. É preciso também dar continuidade no atendimento dessa família e não apenas colocar este filho gerado no mundo e esquecer o que vai fazer com essa criança. Por isso, eu, Carla Queiroz, que sou ginecologista obstetra, já fiz muitos partos, mas 37 anos fazendo partos e vendo isso acontecer na realidade. Hoje, terapeuta sistêmica, eu já não atuo mais como obstetra, mas como terapeuta sistêmica, sou procurada por muitos casais com filhos de inseminação que estão enfrentando problemas. E quando isso é acolhido, quando os pais olham e acolhem essa criança de uma forma diferente, quando ele traz à tona o segredo e acolhe essa criança, dizendo apenas, sinto muito, filho, eu não tinha noção de tudo isso. E aí, quando essa criança é acolhida, mesmo que ela não tenha racionalidade para entender o que está sendo dito, as coisas começam a melhorar. Acredite, a sistêmica é um mistério. A gente não tem todos os trabalhos científicos que a medicina exige, que a psicologia exige e que tantas pessoas hoje estão cobrando das terapias sistêmicas. Mas o que a gente tem, e que eu acredito ser o mais importante, é um resultado fantástico no acolhimento e no trabalho dessas famílias. Então fica aqui hoje o meu recado para você que trabalha com essa área de inseminação, que já fez inseminação ou que conhece alguém para compartilhar esse vídeo, que você ajude nesse acolhimento dessas crianças. E se você quiser diretamente conversar comigo, eu atendo como terapeuta sistêmica, online ou presencial. Presencial aqui em Portugal e online de qualquer lugar do mundo. Entre em contato comigo que vai ser um prazer te ajudar a olhar para essa questão com um olhar sistêmico integrado e uma terapia extremamente resolutiva.
Um beijo para você. Foi um prazer estar aqui com você hoje.